Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das críticas mais provocadoras da filosofia moderna. A gente está falando da guerra que o Friedrich Nietzsche declarou contra a civilização. Sim, contra a própria ideia de civilização. Então, vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Por quê? Porque um dos maiores filósofos da história simplesmente declarou guerra ao progresso, à igualdade, à vida moderna como a gente conhece. O que é que ele viu de tão perigoso nesses valores que, para nós, parecem tão certos, tão sagrados? Para entender o raciocínio do Nietzsche, a gente precisa primeiro pegar a chave de tudo. E a chave é uma distinção que ele faz que é fundamental: a batalha entre cultura, com C maiúsculo, e civilização. Olha só que interessante. Para Nietzsche, cultura e civilização não são a mesma coisa. Na verdade, são inimigas. Kultur, em alemão, é a força vital de um povo, sabe? É a arte, o pensamento, a alma, aquilo que faz um povo ser único. Já Zivilisation, essa é outra história. É o processo que nos deixa mais polidos, mais seguros, mas também mais dóceis, mais amansados. E aqui vem o pulo do gato. Para o Nietzsche, quanto mais a civilização avança, mais a verdadeira cultura entra em decadência. Uma coisa mata a outra. Isso nos leva direto ao diagnóstico que o Nietzsche fez da nossa era. Para ele, a modernidade estava doente. E o nome dessa doença? Decadência. E olha só, essa citação é poderosa. O mais fascinante aqui é como Nietzsche define corrupção. Esquece a ideia de bem e mal, de pecado. O negócio para ele é quase biológico. Pensa assim: um animal, uma espécie, um indivíduo está corrompido quando perde seus instintos, quando começa a escolher, a preferir aquilo que faz mal para si mesmo. É uma inversão total dos valores que sustentam a vida. E aqui a gente vê o passo a passo desse amansamento. É um processo. A gente começa com instintos fortes, primitivos, uma criatividade pulsante, uma vontade de poder, de crescer. Aí vem a civilização com sua moralidade e nos ensina a ter má consciência, a sentir culpa por esses mesmos instintos. E qual o resultado final? O animal de rebanho. Um ser humano que se tornou dócil, obediente, previsível. Alguém que abriu mão da possibilidade de ser grande em troca de segurança. Ok, com esse diagnóstico na mão, Nietzsche faz uma coisa ousada. Ele coloca a modernidade inteira no banco dos réus. E ele acusa justamente as nossas instituições mais amadas de serem as culpadas, as agentes dessa tal decadência. E sério, ele não poupou ninguém. Olha só a lista de alvos. A própria ideia de progresso, as ideias democráticas, socialismo e capitalismo também. Até a ciência moderna e a nossa moralidade de todo dia. Para Nietzsche, tudo isso aí não passava de sintoma da mesma doença. Tudo conspirando para enfraquecer o espírito humano. Mas por quê? Bom, para ele, tudo isso era uma espécie de platonismo para o povo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses sistemas todos são só versões modernas, sem Deus, de uma ideia muito antiga, a de que existe um mundo verdadeiro, uma verdade superior, um paraíso, em algum outro lugar, que não é aqui agora. Eles prometem conforto e segurança, mas o preço é altíssimo. A negação da vida como ela é. E agora a gente chega num ponto que talvez seja um mais polêmico, um mais desafiador de todos. A forma como Nietzsche simplesmente desmonta a nossa ideia de justiça e de direitos humanos. Certo, vamos com calma aqui porque a ideia é radical. Primeiro ponto, para Nietzsche, na natureza não existe direito, existe poder. Ponto. Segundo passo, o dever não nasce de uma vozinha moral na nossa cabeça. Ele nasce da submissão, do reconhecimento de que alguém tem mais poder. E só então, no terceiro passo, quando forças com poder mais ou menos equivalentes se encontram e chegam num acordo, num impasse, aí sim surge a ideia de direitos, quase como um contrato de não agressão. A conclusão lógica disso tudo é chocante. Para Nietzsche, essa bela ideia de direitos iguais para todo mundo é uma ficção. Por quê? Porque ignora a realidade nua e crua do poder. Pensa bem, declarar que alguém tem um direito não dá poder a essa pessoa. É o contrário, é ter poder que garante o direito. Sem a força para fazer valer, um direito é só uma palavra no papel, uma palavra vazia. Ok, então se a civilização é a doença, qual é a cura? É um novo partido político? Uma revolução? Não, nada disso. Nietzsche não oferece um manual de instruções. O que ele propõe é algo muito mais profundo, uma mudança de perspectiva, uma resposta que ele batizou de trágica.
E calma aí, porque trágico aqui não tem nada a ver com tristeza ou pessimismo. É o exato oposto. Ser trágico para Nietzsche é afirmar a vida com alegria, com tudo que ela tem. É dar um sim gigante para a existência inteira, incluindo a dor, a luta, o sofrimento. É abraçar tudo, o bom e o ruim, a criação e a destruição. É basicamente o antídoto perfeito contra essa moralidade que vive fugindo da dor e negando a vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem incômoda, né? Uma pergunta para os nossos dias. Nessa busca incessante por mais conforto, mais segurança, mais igualdade, será que, sem perceber, a gente acabou domesticando demais aqueles instintos, aquelas forças caóticas, perigosas, mas que, segundo Nietzsche, são a matéria-prima de toda a grande cultura, de toda a grande arte, de tudo que é verdadeiramente grandioso? É uma reflexão para se levar para casa, não é mesmo?